Capítulo 7. A Teoria da Reencarnação, segunda parte. Observemos agora a teoria da reencarnação sob outros aspectos. Uma das objeções apresentadas em contrário baseia-se em que nós não lembramos das vidas passadas. A objeção é de um simplismo pueril, pois, se somente tivesse existido aquilo de que nos recordássemos, muito pouco de nós restaria. Se tivéssemos que nos basear na recordação, não teria existido a nossa maturação como feto, o nosso nascimento, nem os primeiros anos de nossa vida. Da mesma forma, infinitas particularidades cotidianas por nós vividas não teriam acontecido, porque não as recordamos, nem teriam existido nossos tataravôs, que não conhecemos. Se só fosse verdadeiro o que está sob o controle direto de nossa consciência, não existiria a assimilação dos alimentos, a circulação do sangue, a atividade curadora da natureza nas enfermidades e a sua função reparadora no sono. Quão grande parte de nós mesmos nos escapa no inconsciente, realizando-se sem que o saibamos. Isto acontece não porque falta consciência, mas somente porque se trata de uma consciência diferente, interior, subterrânea, que trabalha sem nada dizer à consciência normal de vigília, de uma consciência muito mais vasta do que aquela cerebral, apenas de superfície, de uma consciência profunda que está em contato com as leis da vida e com o pensamento diretivo dela. É essa outra consciência que dirige a nossa existência cotidiana e à qual estão confiadas as maiores atividades e diretivas da vida. É ela que, sob a forma de julgamentos sintéticos e axiomáticos, manifestados como impulsos instintivos, transmite ao consciente normal as suas conclusões. Quando estas conclusões devem se transformar em ações, o impulso tem que se transportar do centro espiritual da alma ao centro cerebral do corpo, e só então o eu se torna ciente delas, na forma de consciência normal. A consciência profunda aparece como inconsciência para a consciência cotidiana, que pouco nota da presença dela. Mas é dessa consciência profunda que emergem os movimentos instintivos, os raios de inspiração e as intuições que a razão, depois, procura analisar e compreender. Essa consciência profunda, muito mais vasta do que aquela do nosso eu, conhecida por nós, contém muitas coisas que escapam a essa nossa psique normal, feita para uso da vida em nosso mundo relativo. Essa psique normal, que opera como um olho menor, por meio do qual a alma percebe as coisas com visão microscópica, é uma função cerebral a serviço do corpo. Isso tudo, porém, constitui um recurso que permite ao espírito tomar contato com o ambiente terrestre e que abandonamos com a morte física, porque então o cérebro não serve mais ao espírito, que destilou os valores e absorveu em síntese o produto desse órgão cerebral. Existe então esta menor consciência terrena, constituída pelo funcionamento de dois sistemas, um sensório, periférico, e outro cerebral, central, ligados entre si por meio do sistema nervoso. Ora, tratando-se de uma consciência menor,
ela só pode ser depositária dos resultados das experiências terrenas desta vida, que constituem as sínteses menores, aquelas mais próximas e imediatas, que são função do desenvolvimento dos meios sensoriais e cerebrais. Partindo do mundo virgem da realidade material exterior e do infinito pormenor do particular, esta é uma primeira destilação que forma a história da vida atual, aquela que nos recordamos. E é lógico que nessa vida não se possa recordar nada. Esta psique cotidiana é apta a conter, sobretudo, os produtos racionais da experiência. O espírito sabe muito mais e, por sua vez, concentra as sínteses cerebrais menores de cada vida, realizadas pela psique cotidiana, em sínteses maiores, transportando para a memória de uma vida maior e nela fundindo a memória particular de cada vida. Ora, esse espírito, na maior parte dos indivíduos do biótipo humano, está ainda adormecido no inconsciente, sendo incapaz, portanto, de ter recordações, especialmente quando está fechado num corpo físico que tem suas funções superiores limitadas apenas a atividades de caráter sensório-nervoso cerebrais e que não sabe subir evolutivamente mais acima. É assim que cada vida forma durante a sua existência uma memória sua, separada das precedentes, dando dessa forma a cada vida a sensação de ser a única. Os resultados de todas elas são registrados no espírito. Porém, a memória do passado, no caso em que o espírito, por ser ainda involuído, está adormecido no estado de inconsciência, permanece profundamente sepultada no inconsciente, que ainda não despertou, e mesmo que possa aparecer em lampejos, nos estados hipnóticos ou mediúnicos, nas intuições ou na fase de desencarnação, perde-se de modo absoluto no período da vida no corpo, quando a vitalidade física assume a predominância. Somente nos casos de seres muito evoluídos, o espírito pode se manter desperto mesmo sob o cárcere do véu da vida física, tendo força para lançar até o plano cerebral jorros de intuição que revelem, com uma memória diferente da normal, lembranças da vida anterior. Temos, portanto, duas memórias: a cerebral, que só abarca a vida atual, e a espiritual, que abarca todas as vidas. O cérebro é um instrumento de registro apenas de impressões sensórias terrenas, não indo além da coordenação racional destas impressões. O cérebro, portanto, não pode conter outra memória além daquela de sua vida, antes da qual ele não existia, e depois da qual ele se desagrega. Para a grande maioria, a memória espiritual está sepultada no inconsciente e, portanto, não pode oferecer nenhuma recordação, pois não sabe funcionar nesta vida. Uma vez que a vida se desenrola no plano físico, ela só é capaz de possuir uma memória cerebral, que nada pode saber do que existia antes da formação do cérebro, órgão no qual ela se baseia. Por isso, geralmente, não se pode recordar as vidas precedentes, condição na qual se argumenta, então, que elas não existiram. Trata-se de dois centros, um interior ao outro, com diferentes naturezas e funções.
Um centro, de menor profundidade, é analítico-racional. O outro centro, de maior profundidade, é intuitivo-sintético. O primeiro centro representa uma série de operações em curso. O segundo representa uma série de operações já executadas. O primeiro abarca a fase da aquisição experimental das qualidades, mediante o embate contra as resistências do ambiente externo terreno. O segundo abarca a fase de registro executado e, portanto, de aquisição definitiva dessas qualidades, que pertencem agora à personalidade. As instintivas manifestações atuais do eu, ainda que a consciência central não guarde lembranças dela, são o resultado do passado, onde foram preparadas e livremente lançadas as suas sementes. É verdade que a memória cerebral não nos dá a recordação analítica das vidas precedentes, mas esta não é a única forma de memória. Permanece em nós uma lembrança sintética, no sentido de que não podemos explicar nossas ideias inatas, instintos, qualidades e tendências se não admitirmos que a semente agora em desenvolvimento tenha sido por nós plantada em existências pretéritas, fazendo com que cada marca tenha sido impressa naquela forma específica, porque nada pode nascer do nada, mas tudo nasce de um precedente de seu mesmo tipo e natureza. Não podemos compreender nossa atual vida senão como um desenvolvimento de estados precedentes correspondentes e proporcionados. Se quisermos nos limitar apenas à memória cerebral, não conheceremos a causa de muitas coisas que do inconsciente vemos nascer em nós, pois tudo o que somos e fazemos, mesmo no mundo analítico do domínio cerebral, só pode ser explicado pesquisando as suas origens no mundo interior do espírito. Eis então que, em consequência e como desenvolvimento, emerge das profundezas de nosso ser um passado maior, ainda que não em forma de memória direta. Pode-se reconstruir então um passado que remonta às avessas o caminho percorrido da causa até o efeito. Assim como do que fazemos hoje podemos deduzir o que seremos amanhã, também do que agora somos podemos reconstruir o que fizemos ontem. Desse modo, na primeira parte de sua vida, enquanto ainda não utiliza a razão, pois não tem controle cerebral nas diretivas de sua ação, o homem age por instinto, sem ter consciência disso. Esse período, embora pareça irresponsável, é responsável, pois constitui apenas a consequência automática dos impulsos desejados e já postos em movimento na vida precedente, ao passo que na madureza o controle racional intervém com o poder de corrigir estes impulsos, iniciando novas rotas, com consequências automáticas para a vida futura, ao menos na sua primeira parte, aquela considerada irresponsável, pois não controlada racionalmente. Portanto, o fato da falta de lembrança do passado não prova nada contra a reencarnação. Uma memória de natureza cerebral não pode abarcar o que foi sentido e pensado com outro cérebro, que fazia parte de outro corpo. É verdade que a matéria orgânica, constituinte do nosso organismo, renova-se quase toda completamente,
mas este novo material, após substituir o antigo, sempre conserva as mesmas características. No entanto, as células de um novo cérebro em uma nova vida não são, em absoluto, o derivado orgânico das células cerebrais do corpo da existência precedente, razão pela qual, do cérebro anterior, não pode sobreviver nenhuma memória direta, mas somente uma diferente memória espiritual, por meio da qual, ainda que não nos recordemos de nada, tudo sobrevive em nós como destilação de valores, sem que nada se perca. Se observarmos de perto todo o processo, só podemos admirar quão providencial seja este desembaraço de tal barafunda de particularidades inerentes ao mundo material, mas inúteis no mundo espiritual, para que possa permanecer na personalidade apenas o essencial, aquilo que vale mais. Só assim, livre do peso das escórias supérfluas, a personalidade pode continuar seu caminho mais rapidamente. Uma lembrança analítica do passado exerceria uma enorme pressão sobre o presente. Tal recordação só pode se realizar à medida que o espírito, evoluindo, torna-se mais sensível, purificando-se, o que é muito providencial, pois acontece à medida em que o fardo do passado, carregado de erros, vai se tornando mais leve. Dessa forma, cada um tem a sensação de começar uma nova vida e, por isso, sente-se mais livre e leve, ao passo que, se lembrasse de tudo, ficaria carregado de recordações, dúvidas, problemas e, às vezes, rancores que estorvariam seus movimentos. Não haveria a feliz ilusão da infância e da juventude, pois parece que na Terra só se pode ser feliz na inconsciência. Pode-se, assim, gozar esses períodos de repouso e, com mais esperança, enfrentar as fadigas de uma nova vida. Como se pode ver, movemo-nos aqui numa psicologia diferente daquela que é normalmente utilizada e que nos leva quase a exigir satisfações de Deus pelo seu modo de agir. É justo que a razão procure compreender, mas também devemos entender que o nosso pensamento não é de modo algum a medida das coisas, pois elas demonstram que não necessitam absolutamente de nossa compreensão para funcionar por si mesmas de modo maravilhoso. Há, portanto, outro aspecto de conhecimento ou sabedoria, que não consiste em indagar para saber ou dominar, mas sim em se abandonar a esta infinita sabedoria que tudo rege. Aonde não chega nossa mente, existe o pensamento onipotente de Deus, que por si resolve todos os problemas. Existe a corrente da vida que nos guia e arrasta. A maior parte dos seres humanos, bem como todos os animais, vivem sem nada saber, apenas obedecem aos impulsos da vida, que tudo sabe para eles. Nosso corpo funciona e se renova sem que nada saibamos, muitas vezes curando-se sozinho. Colocada a primeira semente, tudo se desenvolve automaticamente. O que podem a nossa ciência e a nossa vontade diante de tais maravilhas? Não somos nós que vivemos autônomos e separados, mas é a vida que vive em nós. Por vezes atuam em nós inúmeras maravilhas da vida, sem que disso nos apercebamos.
Outras vezes, intrometemo-nos com intervenções terapêuticas no trabalho da natureza, só para prejudicar. Nossa vida é anterior ao nosso conhecimento e depende dele muito pouco. Antes que cada um de nós nascesse, já existia o esquema de nossa estrutura orgânica. Existimos antes de nos termos percebido disto. Não resta dúvida de que há uma imensa consciência cósmica que sabe fazer tudo e que faz por nós tudo o que não saberíamos fazer. E mesmo assim, queremos nos impor a tudo. Mas aquela consciência cósmica nos faz ver que ela manda mais que todos. Que poder tem a razão diante do instinto e do sentimento? O irracional, que é no fundo apenas o suprarracional e que tudo domina, ri dos cálculos do nosso racional enquanto lhe transmite suas ordens. Nunca somos nós, com nosso cérebro, que tomamos as maiores decisões de nossa vida. Sendo assim, como podemos nos admirar com o fato de que o mistério de nossas vidas passadas seja todo ele confiado a essa superior sabedoria da vida, que já dirige tantos de nossos fatos vitais sem que tenhamos consciência disso? Observemos agora a teoria da reencarnação em relação à ciência. Pode-se dizer que Freud, involuntariamente, haja dirigido seus primeiros passos para levar a pesquisa psicológica positiva ao terreno da reencarnação. Fixando e aplicando o conceito do subconsciente, Freud afirmou e demonstrou a existência de uma atividade espiritual que não se pode exaurir na vida atual, do limiar da qual, no entanto, ele não chegou a ultrapassar os limites. Chegando a esse ponto no seu caminhar às avessas, ele se embrenha pela hereditariedade fisiológica, mas não nos dá provas, nem poderia dá-las, de que a continuação desse caminho para trás não possa tomar uma direção diferente daquela assinalada no cérebro pelas experiências e personalidades dos pais. De algum modo, Freud inaugurou um sistema que, se for levado apenas um pouco mais para trás, nos conduz à vida precedente. Ora, o fato é que, se andarmos para trás por meio da pesquisa psicanalítica, a fim de explicar os traumas psíquicos e desfazer as posições psicológicas erradas, recuando até a meninice e ao nascimento, podemos encontrar traumas e posições tão profundamente congênitos que, para conhecê-los e corrigi-los, seria necessário remontar até as suas mais profundas raízes, as quais somente podem ser encontradas na vida anterior ao nascimento. Trata-se de casos que nem mesmo a vida dos pais ou dos avós nos mostram conter as causas, de casos que se apresentam como um fato pessoal do sujeito, cujas origens não estão na vida atual e, portanto, não podem estar senão em sua vida individual antes do nascimento. A personalidade apresenta sinais característicos, qualidades específicas inatas, feridas nervosas ou morais que nem mesmo a vida presente do sujeito ou a de seus pais e avós nos dão explicação. Em tais casos, uma verdadeira psicanálise, para ser completa, deveria remontar mais atrás nessa corrente de vida, até os tempos anteriores ao nascimento do sujeito. Mas qual caminho escolher?
a hereditariedade psicológica ou a hereditariedade espiritual. A ciência ignora a hereditariedade espiritual, mas temos motivos para crer que a personalidade humana seja filha mais do tipo de hereditariedade espiritual do que do tipo material. A personalidade, em suas notas fundamentais, que permanecem constantes, resiste a todas as contínuas mudanças do corpo físico, que está sujeito a um metabolismo incessante. Uma entidade fundamentalmente idêntica a si mesma não pode derivar do organismo físico dos pais, que não conhece essa estabilidade. O corpo se transforma sempre, mas o tipo do indivíduo permanece, e quando se transforma, suas mudanças são muito menores. O espírito permanece muito mais estável e independente enquanto atravessa a viagem da vida. Ora, Freud dirigiu suas pesquisas no terreno próprio da personalidade, cujas atitudes não se podem explicar cabalmente senão remontando ao seu passado, segundo a teoria da reencarnação. Pode-se dizer que os pais fornecem como matéria-prima a carne, formando o corpo e algumas de suas características, que compõem a base material na qual se inocula a personalidade do filho, tal como um motorista assume o seu veículo. Então, nesta matéria-prima recebida dos pais, o novo eu condutor imprime a sua própria marca, adaptando a si o seu veículo. A matéria-prima, já elaborada pelos pais para eles mesmos, passa a ser assim elaborada por outro eu para ele mesmo. Poderá ocorrer então que um espírito evoluído e, portanto, habilíssimo condutor encontre-se na contingência de ter que guiar um veículo primitivo com órgãos defeituosos, o que impedirá a manifestação dos talentos daquela personalidade. Mas poderá ocorrer também que um motorista sem valor algum encontre-se dirigindo um belo automóvel, que ele, em sua ignorância, acabará estragando totalmente. Ainda que a carne seja do mesmo biótipo familiar, ela se encontrará desposada com diversos tipos de personalidade no caso de cada um dos filhos, mas isto sempre com uma base de afinidade, sem a qual nenhuma fusão pode se formar. Se o corpo é mais forte que o espírito, então a carne, filha dos pais por herança fisiológica, vencerá, e a personalidade que a veste será rebocada por esta fisiologia, condição na qual a máquina prevalecerá sobre o condutor, deixando o indivíduo à deriva e à mercê das leis animais. Mas, se o espírito é mais forte, então ele irá dominar e plasmar à sua imagem aquela carne filha dos pais, imprimindo nela as suas próprias características. Vimos no volume A Grande Síntese o processo da formação dos instintos e das novas qualidades por meio do método dos automatismos ou repetição habitudinária. É isto que a psicanálise nos confirma ao percorrer o caminho inverso. Evidentemente, o espírito não é um edifício imóvel, uma entidade qualitativamente constante. A psicanálise, remontando para trás o caminho da vida, procura individuar os erros cometidos no desenvolvimento da personalidade numa fase abrangida apenas por uma vida,
para individuá-los e depois corrigi-los, apresentando-os ao indivíduo em suas posições inversas, a fim de endireitar as formas psíquicas contorcidas que se formaram naquela fase. Em outros termos, Freud diz, abre aspas, aqui erramos o caminho, voltemos atrás e o refaçamos no sentido correto, fecha aspas. Trata-se, portanto, de desfazer um procedimento errado, tornando a fazê-lo corretamente, substituindo a antiga repetição por outro hábito, com sacudidelas equivalentes e reequilibradoras no sentido contrário, recomeçando em outra direção a formação de alguns caracteres da personalidade. Tudo isso é lógico e certo, mas na prática é bem difícil refazer uma vida revivendo-a de novo para corrigir erros decorrentes de lentas adaptações ou alterar qualidades de formação tão longa que se estendem até as vidas precedentes. Freud não se deu conta de que, em alguns casos, trata-se de intervir no determinismo de um destino que remonta a semeaduras remotas, das quais não podemos impedir hoje a frutificação. Não se deu conta de que é inelutável a lei segundo a qual tudo se paga. Não há psicanálise que possa evitar o aparecimento dos efeitos quando foram estabelecidas as causas. Ainda que o princípio seja correto, é muito difícil, contudo, descer e operar no subconsciente para demolir posições que se estabilizaram como qualidades adquiridas. E, de fato, vemos que as religiões lutaram em vão durante milênios para modificar os instintos animais do homem sem terem conseguido. Tanto maior será essa dificuldade no caso individual, quanto mais profundamente tenham-se imprimido e fixado no espírito do sujeito essas qualidades, as quais tanto mais estarão aí fixadas, quanto mais tenham sido repetidas e, assim, confirmadas na prática pela vida, que as aceitou e a elas se adaptou. Este método de repetição, porém, é o mesmo processo corretivo utilizado pela lei, que nos manda provas opostas ao erro cometido. O método de endireitamento pelo uso dos contrários é um velho processo biológico que a vida sempre usou a fim de nos ensinar a nos harmonizarmos na ordem da lei para não errarmos mais. Embora, em razão de tudo isso, fique confirmado e justificado o princípio da psicanálise, ela, no entanto, tal como é concebida hoje, continua impotente diante dos processos psicológicos profundos que não se exaurem numa só vida. Continua impotente diante daquelas psicoses que têm suas primeiras raízes firmadas nas vidas precedentes e que o ambiente da vida atual não basta para explicar. Por vezes, o trauma psíquico, mesmo não apresentando traços nos pais, manifesta-se tão cedo e instintivo no sujeito, sem causas exteriores capazes de justificá-lo, que só pode ser explicado remontando a estados de existência anteriores ao nascimento, porque somente neles tal condição pode ter se formado. Concluindo, a psicanálise não será a solução completa senão quando souber estender sua pesquisa até o terreno pré-natal, segundo os princípios da teoria da reencarnação.
Tendo visto assim as relações entre a psicanálise e a reencarnação, enfrentemos agora outro aspecto da questão. Observemos a estrutura das células germinais. O óvulo humano não chega ao tamanho de um ponto. No interior de uma camada de gelatina aquosa, há um núcleo central mais espesso e mais escuro, dentro do qual encontram-se 24 cromossomos em filamentos estriados horizontalmente com estrias claras e escuras. Estes cromossomos contêm cerca de 3.000 genes. Na cabeça ovoide do espermatozoide, que tem uma cauda semelhante aos girinos, há igualmente um núcleo com cromossomos e genes. Essa cabeça é cerca de 40 vezes menor que o óvulo. Cada filamento dos cromossomos é como um colar de pérolas, constituindo uma série longitudinal de genes. Existem, assim, duas filas, uma de derivação materna e outra de derivação paterna. Um cromossomo é visível ao microscópio. Os genes são ainda menores, de dimensões que escapam à nossa imaginação. Temos, então, uma multidão de genes dispostos aos pares ao longo de filamentos longitudinais. Esses genes do óvulo combinam-se com os genes do espermatozoide quando estes dois elementos se encontram e se fundem, combinação na qual são determinados os caracteres hereditários do nascituro. O número de genes já é representado por uma cifra astronômica. Imagine-se qual não será o número de suas possíveis combinações. Basta pensar que para cada óvulo existem de 200 a 500 milhões de espermatozoides que partem juntos à procura unicamente daquele óvulo. Após poucas horas, porém, apenas alguns milhares permanecem vivos, até que um deles consiga atingir o óvulo e perfurar o seu invólucro. Então, o espermatozoide perde a sua cauda, enquanto a sua cabeça penetra no óvulo, alterando a estrutura dele e fundindo-se com ele, para dar início ao crescimento por divisão celular. Ora, cada gene representa um caráter a reproduzir. Dada a disposição em pares dos genes, um materno e um paterno, achamo-nos aqui, como dizíamos, diante da possibilidade de uma inumerável quantidade de combinações, pois, se é grande o número de genes, maior ainda é a quantidade de arranjos possíveis entre eles. A cada nascimento, realiza-se apenas uma única combinação dentre um inconcebível número de combinações que não chegam a se realizar. Aqui, na reprodução dos caracteres da personalidade, achamo-nos diante de um sistema de probabilidades que nos recorda aquele que dirige o mundo da moderna física estatística e quântica. Isto porque as leis do ser tendem a se unificar no mesmo princípio, tanto mais quanto mais descemos em profundidade em direção ao centro. Neste caso, quando descemos na profundidade do mundo biológico, encontramos o mesmo sistema probabilístico do mundo físico atômico. Diante da reprodução dos caracteres da personalidade, verificamos que o fenômeno escapa a uma regulação determinística,
para obedecer apenas às leis estatísticas ou de probabilidade, nas quais, por compensação nos grandes números, as livres irregularidades de cada caso desaparecem numa regularidade coletiva. Assim, a lei se realiza deterministicamente, mesmo deixando o indivíduo livre para se mover como quiser em seu caso isolado. Isto é possível porque as inumeráveis livres irregularidades individuais no caso isolado podem, quando compensadas na massa, resultar numa obrigatória regularidade coletiva, dada pela lei da espécie. No caso das combinações dos genes, isto significa que, embora a lei geral de distribuição dos biótipos por equilíbrios étnicos, por sexo e por qualidades dominantes de massa permaneça determinística, a possibilidade de inumeráveis encontros aleatórios individuais continua a existir. Significa, portanto, que cada tipo de individualidade espiritual, seja qual for o seu gênero, encontra à sua disposição um número enorme de combinações para escolher e tem, assim, a possibilidade de achar aquela combinação semelhante a si, com a qual possa estabelecer aquela sintonização por afinidade necessária para que o espírito possa, num dado tipo de estrutura orgânica, formar a sua veste corpórea. A lei biológica é determinística em suas grandes linhas, mas é também tão vasta que, mesmo deixando livres os movimentos das unidades componentes, engloba-os todos. Com relação à teoria da reencarnação, tudo isso quer dizer que, ao invés de uma alma de tipo genérico, como aquela que, não tendo se formado ao longo de seu passado, deveria ser criada no nascimento, somente uma alma de tipo específico, resultante do caminho percorrido por ela mesma, pode ter a necessidade de encontrar, entre inumeráveis combinações, aquela combinação que seja de seu tipo, dada pelo germe do material orgânico afim, com o qual possa estabelecer a sintonia indispensável para se fundir com ele. Nada disso faria sentido, nem teria necessidade de existir, no caso de espíritos que não tivessem sido definidos em suas qualidades por uma experiência terrestre precedente vivida por eles próprios, única razão pela qual eles precisariam procurar e poderiam encontrar nas combinações físicas dos genes a posição de afinidade de sintonização em relação ao próprio biótipo. Uma alma que naquele momento nascesse de Deus, descendo diretamente dos céus, do absoluto, completamente ignara das condições do ambiente terrestre, não teria razão para escolher entre as inúmeras combinações de genes, pois jamais poderia achar, por mais variadas que fossem, aquela que pudesse sintonizar-se com uma natureza sua sem precedentes terrestres. Para uma alma assim, não seria possível encontrar no material orgânico humano nenhuma afinidade que lhe permitisse transformá-lo numa veste corpórea. Se, ao contrário, vemos que a personalidade espiritual, desde os primeiros momentos de vida,
demonstra conhecer o ambiente terrestre e estar a ele proporcionada em seus instintos e estrutura. Se vemos que as combinações dos genes não podem, por sua natureza, sintonizar-se e fundir-se, senão com um princípio espiritual com o qual tenham afinidade, e se vemos que a vastíssima amplitude de escolha permite a sintonização e fusão com qualquer tipo de alma que se defina nesse ambiente terreno, então só nos resta, se quisermos explicar tudo isso, admitir que essa alma já conheça a Terra e que aqui ela tenha sido formada com suas características, todas elas de um sabor nada celestial, mas sim bem terreno, inerentes ao ambiente de imperfeição do involuído, e não de perfeição divina, como ocorreria se naquele momento a alma tivesse saído do seio de Deus, caso no qual não se poderiam explicar aquelas imperfeições nem a necessidade de uma vida de provações para se aperfeiçoar. Só nos resta, portanto, admitir que esta alma volte aqui para se desenvolver num terreno adaptado à semente. E dizer isto significa dizer reencarnação. Mas ainda há também outro fato. Um tão grande número de combinações entre genes torna possível que dos mesmos pais qualquer tipo de vivente venha à luz, razão pela qual um tipo bom pode nascer de tipos maus e vice-versa. Explica-se assim como isto às vezes acontece. Porém, se não é comum que tal condição se verifique, visto que, em geral, os filhos tendem, pelo contrário, a se assemelhar aos pais, então isto não pode ser devido às infinitas combinações possíveis dos genes, mas somente a algum outro fator importante. Este fator só pode estar na lei de afinidade, que preside à escolha realizada pelo biótipo no processo de se encarnar numa determinada família e ambiente. Se as combinações dos genes não podem absolutamente, por seu extraordinário número, assegurar a semelhança entre pais e filhos, e se essa semelhança tão frequentemente existe, não podemos encontrar explicação para este fato senão recorrendo à lei de afinidade, base da sintonia necessária à fusão espírito-corpo. Dizer isto significa dizer reencarnação. É do princípio de afinidade que resulta, então, a regulação que as combinações dos genes não são suficientes para produzir. É assim, então, que, em vez de causa determinante, os genes representam apenas o veículo dos caracteres pré-existentes da personalidade, a qual escolhe aqueles determinados genes como seu meio de expressão, ao invés de ser por eles escolhida. Pode-se deduzir um corolário dessas verificações, no sentido de que é relativa à eugenética que propõe a reprodução apenas dos biótipos escolhidos como sãos. Cada biótipo contém genes de todas as qualidades, oferecendo assim a possibilidade de se prestar como veículo de qualquer tipo de caracteres para dar vida a qualquer gênero de personalidade. Assim,
os bons podem também gerar os defeituosos e vice-versa. Nossa eugenética só conhece o caminho da hereditariedade fisiológica. Mas as coisas acontecem de outro modo. A enorme riqueza dos genes tem a função de oferecer, através de todos os tipos de combinações, a mais ampla escolha possível. E quem faz esta escolha, de acordo com o próprio tipo, fenômeno ignorado pela eugenética, é o princípio espiritual. É o espírito que regula todo o fenômeno, proporcionando tudo à sua própria natureza, que já foi bem definida no ambiente terrestre e que volta ao espírito para ele continuar o trabalho aqui iniciado. Se neste ponto a eugenética também observou que a saúde dos filhos depende da saúde dos pais, isto não é proveniente dos genes, senão como efeito, porquanto o que regula tudo é a lei de afinidade, pela qual gente doente atrai como filhos espíritos doentes, e gente sã atrai espíritos sãos, que procuram e devem construir para si corpos sãos, como sede proporcionada a eles. Por isso, os tarados não deveriam gerar. Mas, infelizmente, tanto eles como os involuídos acham em nosso mundo o ambiente inferior mais adequado para viverem. A vida regula tudo com leis, segundo as quais a geração é dirigida por princípios de caráter espiritual e moral. Mas tudo isso a ciência, devido à sua orientação, ainda não pode compreender. A nossa tese de que a escolha dos genes seja feita pelo princípio espiritual por afinidade e de que eles não são a causa, mas apenas um veículo dos caracteres da personalidade, é sufragada também por outras afirmações. Há, com efeito, alguns fatos biológicos que podem levantar dúvidas sobre a validade da afirmação de que as diversas individualidades sejam devidas somente a diferenças nas combinações dos genes. A própria união das duas células germinais pode produzir dois indivíduos perfeitamente diferenciados. Este é o caso dos gêmeos monocoriais, que, examinados objetivamente, apresentam características originárias tão semelhantes que podem ser considerados quase idênticos. No entanto, eles formam depois duas pessoas e individualidades bem distintas no corpo, nas sensações e na consciência. A morte de um não é a morte do outro. A dor de um não é a dor do outro. Trata-se, para cada um dos dois gêmeos, de um eu separado. Ainda que os caracteres morfológicos tendam à semelhança, as duas personalidades podem ser diferentíssimas. A esta questão, a biologia não sabe responder. O certo é que, no caso dos gêmeos monocoriais, não é a natureza da combinação dos genes a causa determinante da distinção. Como sustentar, então, que uma individualidade particular esteja ligada apenas a uma particular combinação genética? A explicação só pode estar na afinidade, base da sintonização necessária à fusão espírito-corpo, como dissemos anteriormente. Isto nos leva a concluir
que só podemos compreender o fenômeno admitindo que a marca individual deriva, antes de tudo, do princípio espiritual, pelo qual é estabelecida a personalidade. Esta concepção desloca o centro de gravidade da questão do terreno material ao espiritual. Apenas este ponto de vista é aceitável, porque apenas ele resolve tudo. Resulta, então, que a individualidade humana é uma entidade que se forma e existe independentemente do genes e da rede de suas combinações. Esta independência significa que se algum nó particular da rede não se realiza, aquela individualidade vai se identificar com outro nó. Então, a relação entre o eu e os genes seria análoga àquela que existe entre o eu e o ambiente, condição na qual a combinação genética ajudaria o eu a determinar os próprios caracteres, mas não seria o determinante exclusivo da personalidade do indivíduo. Permanecendo apenas no âmbito positivo das considerações biológicas, o problema não é solúvel e permanece um enigma, ao passo que tudo se torna claro se aí introduzirmos o elemento espiritual. Pode-se concluir, então, pela pré-existência de um dado número de individualidades espirituais já constituídas com todas as suas características pessoais, prontas para se combinarem com um par de genes, ansiosas e procurando os meios para fazê-lo, conforme veremos no próximo capítulo. Esses meios são estabelecidos pela afinidade, através da sintonização de vibrações. Sendo esta sintonia uma qualidade que se encontra tanto na vida física como na espiritual, ela pode funcionar como denominador comum e ponte de união entre os dois elementos, que pertencem a dois planos evolutivos diversos. Nestas bases, pode-se realizar então a fusão, mediante a qual o eu espiritual toma a direção do desenvolvimento orgânico, adaptando a si mesmo a matéria-prima recebida dos pais. Esta, por sua vez, passa a formar o ambiente que a nova personalidade adapta a si mesma e ao qual ela se adapta, trabalho que se torna possível pela originária aproximação por meio da afinidade e da sintonia, explicando-se assim por que essas duas condições são necessárias para a fusão. Então, o fato de ocorrer ou não uma particular combinação de genes é apenas mera circunstância, que mesmo faltando, não paralisa o fenômeno, pois não tem ação determinante para a existência da individualidade, que é a verdadeira causa dele. A função dessa abundância de combinações de genes é fornecer ao espírito uma base na qual ele possa se fixar, a fim de formar para si, com o corpo, um instrumento de ação e realização no plano físico do ambiente terrestre. Se agora multiplicarmos o enorme número de combinações possíveis de genes num acasalamento pelo ilimitado número de seres humanos e acasalamentos possíveis na Terra, veremos que cada individualidade espiritual encontra-se sempre diante de uma tão vasta escolha de elementos
que para qualquer biótipo humano será possível estabelecer sintonia por afinidade e, portanto, fundir-se. Este é o imenso trabalho escondido e silencioso que, despercebido, realiza-se continuamente, presidindo à formação do feto. Tudo é escolhido segundo as leis de atração. A escolha sexual, que tende à fusão conjugal, precede esta outra escolha, feita pelo espírito em relação ao ambiente apto à formação de seu corpo. Assim, os egoísmos separatistas estão necessariamente ligados por atrações e reorganizações contínuas, que reúnem e fundem juntos os elementos separados, mantendo-os todos juntos, ligados na unidade da vida. Por isso, as diretivas do nascimento não são confiadas aos pais, simples instrumentos instintivos e mecânicos que nada sabem. O fenômeno é dirigido pelo elemento espiritual, seja diretamente pelo espírito, se este for evoluído e, portanto, consciente o bastante para poder realizá-lo, seja através da sabedoria das leis da vida, quando o indivíduo ainda não tem capacidade de escolha nem autonomia de julgamento, caso no qual ele é aprisionado automaticamente em correntezas e por elas guiado à posição que lhe compete, aquela que melhor se adapta a ele. Portanto, é sempre o elemento espiritual que domina o fenômeno físico, e não ao contrário. Verifica-se assim a combinação genética pela qual a personalidade espiritual une-se provisoriamente ao corpo, seu instrumento de trabalho e expressão, para realizar depois o processo inverso de sua separação deste corpo, quando houver terminado o ciclo e completado o devido trabalho. Eis então que também o mundo positivo da biologia não pode ser compreendido senão à luz da teoria reencarnacionista. Certamente não podemos pretender que a ciência positiva da biologia, dada a sua atual orientação, possa sustentar hoje essa doutrina. Tão logo se busque subir às alturas filosóficas das últimas razões, a ciência costuma calar. No entanto, se admitirmos que, ao contrário, nós queremos ter a explicação dos fenômenos, se admitirmos que a biologia não nos fornece nenhuma doutrina positiva a respeito da relação das individualidades com as combinações dos genes, nada nos explicando sobre isso, se admitirmos, enfim, que existe a teoria da reencarnação, já sufragada por muitas provas que a tornam certa, ficando tudo explicado neste caso, é bem lógico que nós a aceitemos, porque ela é uma solução e a melhor, sem a qual só nos resta renunciar a compreender, numa triste posição de agnosticismo e ignorância. Não se pode ter outra atitude quando é a própria ciência positiva que nos guia até as portas da teoria da reencarnação. Os problemas não podem ser esgotados e resolvidos só do ponto de vista positivo científico. Essa técnica, agora examinada, da encarnação do espírito num corpo, no seu tipo específico e adaptado de corpo, corresponde, além disso, a uma necessidade lógica e filosófica segundo o plano da criação,
exposto em nosso volume Deus e Universo. Demonstramos naquele livro que nosso universo físico é o resultado da queda do espírito, da qual nasceu a matéria e a forma. A encarnação repete essa queda cada vez que uma alma retorna ao corpo, e cada vida representa uma etapa da subida ao longo do caminho da evolução e uma porção da fadiga e da dor com que ele é percorrido, realizando assim progressivamente a própria redenção. E assim, repetindo o motivo da primeira revolta do ser rebelado que fez o universo ruir na forma física, o homem continuará a recair no corpo e em seus castigos, permanecendo submetido ao ciclo vida-morte, até que, evoluindo e espiritualizando-se, tenha queimado, ardendo na chama de sua dor, a forma material que o aprisiona e voltado à sua primitiva posição de puro espírito. Só assim o ritmo vida-morte, iniciado com a primeira queda, poderá ser lentamente absorvido e esgotar-se com o regresso a Deus, lá onde se extingue a reencarnação. O que a observação objetiva, material e sensória da ciência nos revela é apenas uma pequena parte, uma ilha que emerge de um continente submerso. A ciência positiva move-se no campo dos efeitos, mas lhe escapam as causas, que estão alhures. Ela não sabe o que é a vida, porque de cada coisa e para todas as formas do ser, não conhece o essencial, o espírito. A ciência se detém no corpo, mas como pode compreendê-lo se não conhece o espírito que o anima? Esse corpo é inicialmente apenas uma célula, que depois cresce. Quem o faz crescer e por que o faz só até certo ponto? Do primeiro núcleo, desenvolve-se, por contínua subdivisão e multiplicação de células, um aglomerado em contínuo aumento, sem que apareça o motor genético dele. Parece um caos amorfo. Mas eis que em certo momento começa-se a delinear uma diferenciação na estrutura das células produzidas, uma disciplina que dirige esta maravilhosa multiplicação. Cada célula obedece a diretivas precisas, terminando agrupadas em certas zonas para começar a construir certos órgãos ou tecidos, o cérebro, o olho, o coração, os ossos, etc. Deste maravilhoso e inteligente trabalho nasce o milagre do organismo único, em que se coordenam, por fim, os resultados de todos os trabalhos parciais em plena eficiência de funcionamento orgânico. Em lugar da primeira desordem, é então entoada uma verdadeira orquestração sinfônica, onde cada instrumento executa a sua parte em harmonia com todos os outros, segundo a lógica de um plano geral que rege tudo. Ora, um trabalho tão sábio não pode ser produto do acaso, tanto mais que ele se reproduz exata e regularmente para cada ser que vem nascer na Terra. Quem os dirige então? A ação dos hormônios não é suficiente para explicar tudo isso. Mais do que a causa última das especializações, eles representam antes as alavancas de comando que fazem disparar um mecanismo já pré-existente.
Por si próprios, os hormônios não são suficientes para resultar na formação dos órgãos, mas podem apenas acionar alguns mecanismos que levam a esse resultado. Há, portanto, independente deles, uma força diretriz inteligente que, segundo um seu plano ou esquema pré-estabelecido, produz isso tudo. A morfogênese, ou seja, a origem das formas, mediante a qual a vida assume seus modelos pré-determinados, depende, portanto, de esquemas pré-existentes no mundo espiritual, sem o que essa morfogênese não se explica. O problema agora é saber como acontece tudo isso. Daremos uma resposta conseguida por via intuitiva, que a ciência poderá considerar como uma hipótese. Quando e como a alma entra no feto? Qual a técnica fisiológica da reencarnação? Partamos das duas células germinais, o espermatozoide e o óvulo. São dois seres unicelulares, cada um com suas características individuais específicas. Enquanto o óvulo não sabe mover-se por si, o espermatozoide move-se com uma rapidez relativamente fantástica, de 2,5 cm a cada 8 minutos. Ele pode continuar a nadar assim por 2 dias, realizando um trabalho que não tem paralelo em outros indivíduos monocelulares. Demonstra saber bem que o óvulo é o seu objetivo, porque executa os movimentos próprios para realizar a sua difícil viagem a fim de atingi-lo. Das várias centenas de milhões de espermatozoides que iniciam essa viagem, só alguns milhares avizinham-se da meta e só um ou poucos mais a alcançam. Não se pode negar que existe neste pequeno ser uma vontade precisa e uma inteligência que dirigem a sua ação. Ele demonstra, com todo este empenho em seu trabalho, que sabe superar muitas dificuldades, evitando ciladas e ultrapassando obstáculos para obter êxito. E os espermatozoides que vencem as várias centenas de milhões de irmãos devem tê-los superado todos. Aqui também está em vigor a lei da seleção do mais forte, como nos animais e no homem, demonstrando-nos que essa é uma lei geral. Quando, enfim, o espermatozoide alcança o óvulo, ele perfura a sua barreira externa para penetrá-lo. Para melhor conseguir isso, traz consigo uma pequena quantidade de uma substância que tem a propriedade de dissolver esse invólucro protetor. Como pode esse ser monocelular ter tal providência, demonstrando saber tantas coisas? E esta é uma inteligência específica e especializada, própria dele e pré-existente à sua ação. Vemos aqui a execução de uma série de atos coordenados, tendentes a alcançar um escopo preciso. Além disso, não se pode negar que esse ser esteja vivo, e vida quer dizer vontade e ação dirigida por uma inteligência. Há, portanto, neste ser um seu centro próprio inteligente, que constitui a vida dele. Temos que admitir nele, então, algo como uma pequena alma, ainda que elementar, mas da mesma natureza imaterial de que é feita a vida. Eis que nos encontramos agora no ponto crucial.
como ocorre a encarnação, como o princípio superior espiritual do eu humano funde-se na primeira célula e nas demais células que dela derivam, para depois formar um corpo humano. Para podermos responder essa questão, torna-se indispensável recorrer à lei das unidades coletivas, que constitui, como já demonstramos em outra oportunidade, o meio para a formação unificadora das unidades menores na construção das unidades orgânicas maiores. Este processo também ocorre na sociedade humana, nos sistemas planetários e estelares, bem como nos sistemas atômicos, moleculares, etc. Então, o eu humano, quando quer se reencarnar, avizinha-se gradualmente, não espacialmente, mas sim por afinidade vibratória, e vai aos poucos como princípio espiritual, sintonizando-se com o princípio espiritual que rege estas primeiras células do embrião em formação, organizando o material molecular atômico que as constitui e começando assim a construir o feto. Estas células representam o terreno que o eu humano utiliza para a sua manifestação futura. As duas primeiras células germinais, a célula resultante da fusão delas e as demais células que daí derivam depois, formam os tijolos do edifício que aquele eu vai construir para si. Constituem os soldados do seu exército. Atuando como um engenheiro construtor, aquele eu põe em ordem o material da edificação para fazer a sua construção e, tal como um general, disciplina os seus soldados para fazer deles um todo orgânico. Poderíamos também comparar a atuação do eu àquela de um diretor de empresa que enquadra e organiza os seus trabalhadores, ou então, num caso mais geral, àquela atuação de um chefe que assume a direção, coordenando os elementos dos quais dispõe para finalidades superiores à vida e ao trabalho deles como indivíduos. Há, portanto, vários princípios espirituais em ação, os quais não se suprimem mutuamente, mas se coordenam por afinidade de vibração. Na união das duas células germinais e na primeira multiplicação celular, o eu superior ainda não trabalha como engenheiro, general ou diretor. O trabalho de organizador de células ainda não é requerido, pois o edifício ainda é simples, bastando para realizá-lo o impulso de cada célula com a sua pequena inteligência. Mas, nesse ínterim, o espírito humano está se avizinhando cada vez mais, aprofundando essa proximidade como sintonização vibratória, através do comprimento de onda, da frequência e do tipo de individuação cinética. Quanto mais complexo se torna o trabalho construtivo, tanto mais ele necessita da ajuda de um diretor por parte do eu superior. No câncer, a multiplicação das células é anárquica, porque não existe essa direção. Eis então que, tendo em mira finalidades mais complexas, não alcançáveis pelas limitadas inteligências de cada uma das células, que abandonadas a si próprias, como acontece no câncer, acabam se arruinando, esse eu superior começará a guiá-las,
coordenando o seu agrupamento à medida que elas se reproduzem e organizando-as em tecidos diferenciados, destinados a funções específicas. Acontece, porém, que enquanto o feto cresce e se define em suas várias partes, embora seja a inteligência celular que provê a multiplicação do material e seja o inconsciente materno que dirige o processo, presidindo como um prolongamento seu o funcionamento elementar mecânico, quem dirige a diferenciação em vários tipos de tecidos e os orienta para a formação dos vários órgãos, preparando o seu funcionamento, independente do trabalho da mãe, é unicamente a inteligência do eu humano que se apresta para a nova reencarnação. Assim, a determinação do sexo é feita pelo espírito conforme ele, em função de suas qualidades, ache mais adequado para si viver num corpo masculino ou num corpo feminino. É assim que o corpo é fabricado sob a direção do espírito, que o constrói como um casulo para si. Gradativamente, então, numa espécie de colaboração temporária com a mãe, o espírito vai tomando posse do corpo, que crescerá definidamente e se tornará independente, destacando-se da colaboração materna quando o feto, já completamente construído, vier à luz. O corpo, então, pertencerá total e exclusivamente ao novo eu que se encarnou, e assim como foi formado à imagem e semelhança deste eu que o plasmou, também continuará a se desenvolver sob sua contínua influência e direção, para assumir cada vez mais a própria forma deste eu, tornando-se a sua mais exata manifestação exterior no plano da matéria. Nesta sua nova forma física, portanto, nosso eu encontra-se sem recordações. Tudo se passou na zona dos automatismos, conquistados por longuíssima repetição e deixados a cargo do subconsciente. Acima desses automatismos, a grande lei estabelece os ritmos maiores, segundo os quais o eu irá depois, no fim da vida, executar o processo inverso, quando o organismo que construiu se deteriora e o espírito desprende-se dele, desencarnando. Tão logo falta o espírito e cessa a sua ação diretriz, aquele organismo, abandonado a si mesmo, desagrega-se. Encontramo-nos assim apenas temporariamente donos de um corpo, pois somos, no fim, despojados dele. Tomado como empréstimo à terra, à qual devemos restituí-lo no fim, o corpo é constituído de um material comum, que é de todos e que nós mesmos, amanhã, poderemos tomar de novo por empréstimo para uma nova encarnação. Somente o espírito é individualmente nosso. A ciência não nos dá nenhuma explicação desse jogo. Só a teoria da reencarnação faz dele um processo lógico, dando-lhe um significado profundo e uma meta final. Podemos todos verificar que a personalidade é algo muito mais vasto que as funções racionais e cerebrais, contendo qualidades e elementos que as superam muitíssimo. Dizer que o pensamento é uma secreção do cérebro é como dizer que a matéria seja a fonte da vida, a máquina elétrica constitua a causa da eletricidade,
o violino crie a música ou o relógio construa o tempo. No fundo de cada questão de fisiologia existe, pelo contrário, algo de impalpável que recua à medida que avançamos e que não pode ser reduzido aos fenômenos positivos da física e da química. Trata-se de um elemento que não é matéria e que é denominado vida, de um elemento que não pode ser limitado a um efeito mecânico. Este elemento é o pensamento. Não é aceitável, portanto, a teoria materialista da biologia. Os órgãos do corpo não podem ser entendidos senão como instrumentos em condições organizadas por um princípio superior para a manifestação deste princípio. No ser humano há este princípio central que faz o trabalho de síntese e de emissão centrífuga, e há os órgãos periféricos, que fazem o trabalho de análise e de transmissão centrípeta. Assim, o eu faz contato com o mundo externo, chega a conhecê-lo e reage sobre ele. Esse eu constitui não apenas a central de recepção, repartição, controle psíquico e julgamento das mensagens recebidas, mas também a central diretriz das reações correspondentes a cada estímulo, que são transmitidas aos órgãos do corpo. Também aqui aparece o dualismo, dado por um mecanismo equilibrado no binômio ação-reação, formando um circuito constituído por dois semicircuitos inversos e complementares, percepção e ação. A central do eu é transmissora e receptora. Sem os sentidos, o espírito não poderia ler as mensagens que, através deles, o mundo externo lhe manda. Se o espírito não fosse transmissor, não poderia enviar para o exterior, através dos órgãos de seu corpo, as suas reações. Para a alma desencarnada, faltam os meios tanto para perceber nosso mundo da forma que nós o percebemos, como para se fazer perceber por ele, agindo sobre ele. Tudo isto é tão simples e evidente que a técnica humana já reproduziu vários desses instrumentos para utilizá-los. Embora o homem ainda não saiba reproduzi-los todos, ele poderá, à medida que vá reproduzindo ainda outros, fazer novas descobertas técnicas. E vice-versa, reproduzindo artificialmente os meios que já sabemos imitar, será possível suprir a falta de órgãos físicos e, assim, curar doentes em que esses órgãos se estragaram. Quando finalmente entender-se toda a técnica da estrutura dos meios sensórios, conhecendo o seu funcionamento até a central espiritual e os meios de conexão com esta central, será possível chegar a fornecer os meios de percepção e expressão em nosso mundo sensório às almas desencarnadas. Será então derrubado o muro que nos divide do além. Por essa estrada será possível chegar à descoberta científica da alma, não só daquela alma que sabe viver na forma que todos conhecemos em sua vida unida ao corpo, mas também daquela alma que demonstra saber viver mesmo sem corpo. O homem verá então que a alma não é uma abstração filosófica, teológica ou metafísica, mas sim uma realidade objetiva, que a medicina, aprofundando-se sempre mais,
terá fatalmente que encontrar e levar em conta. Somente compreendida assim, a alma poderá reentrar no âmbito dominado pelos métodos da ciência médica. A observação anatômica dos corpos mortos não é suficiente. Trata-se aqui do fenômeno da vida, do qual a anatomia é apenas a casca e a consequência. É preciso remontar os caminhos sensoriais até o centro, até a consciência. Uma vez sobrepujadas a anatomia e a histologia, o segredo está na cinética atômica dos corpos químicos que compõem as células nervosas, as quais constituem os últimos e mais apurados elementos do sistema. O segredo está nos sempre renovados equilíbrios daquela química instável e subindo ainda mais nas emanações dinâmicas lançadas no espaço por aquela cinética atômica. Entramos no terreno extrasensório do telepsiquismo. É preciso alcançar estas radiações pensamento, que estão conexas com aquela cinética atômica, onde são fixados os movimentos rítmicos ligados às leis cíclicas, e na qual devem se basear a memória, o registro das impressões, a formação dos automatismos e a aquisição das qualidades instintivas ou inatas. Aqui, o médico deve se aliar ao radiotécnico para individualizar estas radiações pelas características da onda ultracurta e examinar o seu comportamento. Do estudo analítico desse feixe de ondas, é possível reconstruir, analítica e cientificamente, a síntese psíquica do eu, que mais acima ainda escapa no imponderável. E nestas dimensões superiores, que estão fora do domínio da ciência positiva, o fenômeno poderá então ser acompanhado com o método da intuição. Em seus primeiros passos, o problema encontra-se na profundidade da química orgânica, em sua cinética atômica, de onde deriva uma diferente orientação das vibrações das correntes noúricas. Encontra-se no sistema de movimento das trajetórias internas dos átomos componentes. Essas trajetórias são linhas de força das quais se desenvolvem as emanações noúricas e nas quais estas recepções são efetuadas, imprimindo-lhes modificações que formarão os novos caracteres adquiridos pela personalidade. Foi sustentada no volume A Grande Síntese a tese das origens elétricas da vida, pela qual a matéria, evoluindo através das formas dinâmicas, eleva-se da fase beta, a energia, para atingir com a vida a fase alfa, o espírito. Esta é a atual ascese evolutiva, que, segundo vimos no volume Deus e Universo, implica e pressupõe a inversa descida involutiva da queda e desmoronamento do sistema, do estado de espírito ao estado de energia, que neste caso da eletricidade continuará a dirigir, na forma de sistema nervoso, os organismos da vida. Assim, no processo inverso que resultou da queda e que o fenômeno da reencarnação repete em cada caso individual, o cérebro constitui o órgão de inserção do espírito no mundo da matéria, o que significa dizer que o espírito, quando se funde ao corpo, insere-se primeiramente no organismo elétrico cerebral.
Com efeito, é pelo cérebro que começa a construção orgânica do feto. Portanto, a primeira manifestação física do espírito no útero materno começa na forma dinâmica, que, por ser a mais evoluída, é também aquela com a qual o espírito tem maior afinidade. Em seguida, a forma dinâmica recolhe em torno de si os materiais orgânicos fornecidos pela célula paterna e pelo útero materno. Existe, assim, dada pela própria estrutura do sistema do universo, uma lógica construtiva na operação que o espírito realiza ao se revestir de uma casca cada vez mais densa, e isto até que no nascimento do feto a forma física da matéria está completa e pode, como já vimos, começar a funcionar, recebendo e transmitindo por meio dos sentidos. Sendo estes os únicos instrumentos de que dispõe, o espírito não pode receber nem transmitir, senão o que lhe permitem as possibilidades da máquina física em que ele se consubstanciou. No fim da vida, verifica-se o processo inverso, no qual o espírito liberta-se dessa casca e leva consigo, registrados em seus sistemas de forças, como trajetórias dinâmicas, os resultados da sua experiência na vida, transformados assim em qualidades suas pessoais. Assim, nascer é morrer, e morrer significa nascer. E eis aqui outra prova da reencarnação, pois não pode morrer nascendo senão quem estava vivo. Além disso, se morrer significa nascer, quem nasce dessa morte deverá de novo morrer, encarnando-se novamente. Tudo é rítmico e equilibrado no universo. O motivo da queda repete-se em cada reencarnação, porque tudo é regido por um esquema de tipo único, que se repete em todas as alturas e em todas as dimensões. Tudo se repete. A ontogênese repete a filogênese. Assim como no homem, que está no cimo da escala da evolução terrestre, repete-se a história da vida do planeta, também nas vicissitudes de sua vida, repete-se o motivo fundamental de sua queda, que se manifesta como um regresso à matéria, como uma contração involutiva do sistema, condição contraposta pelo progresso realizado na vida, o qual se fixa em sua alma após a morte como um seu novo passo para o alto. Assim, a vida caminha num ritmo duplo, primeiro por meio de sua contração numa forma dura, na descida do espírito à matéria, na qual ele permanece prisioneiro das provações e das dores. Segundo, por meio de sua expansão na libertação do espírito, que se desprende da matéria, enriquecido pelas provações superadas e pela nova experiência adquirida. Então, a morte não é igual para todos, podendo apresentar-se para o involuído como um fim doloroso e para o evoluído como uma alegre libertação. À proporção, portanto, que o ser evolui, ele se liberta da morte, consequência da queda, transformando em alegria o sistema emborcado na dor. A teoria do pensamento produzido pelo cérebro baseava-se na localização das várias funções de acordo com os lobos cerebrais.
No entanto, se podemos encontrar localizações cerebrais para funções animais, não há circunvoluções nem centros para nenhuma das funções superiores do espírito, como a inspiração artística, a intuição científica e filosófica, as aspirações místicas e religiosas, a concepção dos ideais e das ideias abstratas. Ao contrário, está provado que, em muitíssimos casos, a destruição de partes das zonas cerebrais não lesou em absoluto as faculdades intelectuais. Se existe uma possibilidade de localização das funções cerebrais, ela se refere apenas àquelas funções inferiores, mais elementares, pois tal mapeamento torna-se cada vez mais problemático quando se passa às funções espirituais superiores. O trabalho criativo original não se faz com o cérebro, mas tão somente com o espírito. O cérebro só nos permite obter resultados de ordem analítico-racional, ou então uma erudita repetição de coisas velhas. Trata-se de um órgão de menor potência que o espírito e que, por isso, é utilizado pelo espírito para os trabalhos menores. Porém, ainda há mais. Podemos ler no volume O Problema da Alma e da Ciência de Hoje, de Piccone Chiodo, 1945, abre aspas, está demonstrado que em circunstâncias excepcionais, a inteligência, mesmo com a destruição do cérebro, pode se conservar íntegra. Desse modo, cai inevitavelmente a gratuita hipótese explicativa formulada pelos fisiólogos, segundo a qual os lobos cerebrais que permanecem suprem aqueles destruídos. Sucede que estes casos, sendo literalmente inexplicáveis por qualquer hipótese fisiológica, arrastam para o báratro ingente das teorias erradas também a teoria que considera o pensamento como uma função do cérebro. Ao contrário, o órgão cerebral é permeado e dirigido em suas funções por algo qualitativamente diferente, e só assim se pode explicar como a inteligência consegue se conservar apesar da destruição parcial ou total do cérebro. Fecha aspas. O espírito extravasa por todos os lados os limites de seu meio, que ele utiliza e dirige. O cérebro é empregado nos usos da vida, no contingente do ambiente animal. O espírito sabe as coisas profundas e distantes, domina um campo muito mais vasto, de dimensões superiores às do espaço e do tempo. Conhece a telepatia e a profecia. As funções cerebrais são de ordem inferior às espirituais. O funcionamento cerebral não cobre absolutamente a totalidade do consciente. Pensar com o cérebro significa pensar racionalmente e, portanto, de um modo muito mais limitado do que pensar com o espírito, intuitivamente. E quando se acredita que com as lesões dos meios nervosos e cerebrais, o espírito também seja lesado, porque as funções espirituais são vistas alteradas, não se compreende que, de fato, foram ofendidos e estragados apenas os seus meios de expressão em nosso mundo. Não é o espírito, então, que fica alterado, mas somente as suas vias de comunicação e manifestação,
somente a mecânica de sua inserção em nosso mundo material. Assim, os materialistas, vendo o órgão do espírito e não o espírito em si, veem na morte a destruição desse órgão cerebral e creem com isso que o espírito também termine. Mas a realidade é que o simples fato do espírito perder o seu órgão não implica de forma alguma no desfazimento do espírito em si, que apesar de precisar deste instrumento para se manifestar, pode ainda assim existir sem este meio de expressão, morrendo, portanto, somente para os nossos sentidos. E sabemos muito bem quão restrita é a gama de vibrações percebidas pelos nossos sentidos, que não são certamente a medida de todas as coisas. Então, o espírito pode muito bem existir em formas não perceptíveis para os nossos sentidos físicos, continuando bem vivo, ainda que para nós possa parecer morto. E que outra coisa, então, poderia fazer o espírito, após haver se elaborado com a vida no ambiente terrestre, se não continuar a sua elaboração, regressando a esse mesmo ambiente? Como vimos, as provas em favor da tese reencarnacionista nos chegam convergentes e decisivas dos campos mais díspares. No próximo capítulo, vamos examiná-la ainda sob outros pontos de vista. Final do capítulo 7.